Salve pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Antes de passar diretamente para o nosso convidado, que sempre tem, que é um sujeito emérito, mestre, doutor, um homem voltado para as coisas do crime. Mas ele não é um criminoso, pelo contrário. Ele ajuda a desvendá-los. Mas olha, ele também não é detetive, não. Antes de passar diretamente para ele, eu quero dar uma dica para vocês que eu acho por demais importante. Nós estamos vivendo uma época meio esquisita em termos financeiros, de mercadológicos. Nós estamos com problemas, assim, pecuniários, digamos, né? Administrativos e tal. E o empreguinho, às vezes, pode estar fazendo falta, ou então você se preparar para um empreguinho melhor. Eu estou, neste ato, indicando para vocês o Instituto JB Oliveira, que tem alguns cursos profissionalizantes na área, por coincidência, na área do direito. Então, ele tem cursos lá de perito judicial, juiz arbitral, etc. E está aqui, no coração da Avenida Paulista, 1500 e qualquer coisa, pertinho do MASP. Olha, o JB, que é quem comanda todo o Instituto, é um cara sensacional, um professor emérito, um homem simplesmente genial, esteve aqui conosco já umas 2 vezes, tem muitos livros editados, é dotado de plena confiança nossa, um sujeito genial. Instituto, olha, www.jboliveira.com.br, em São Paulo, 11-3253-2040. Valeu, pessoal? Dá uma ligadinha lá, se não for para você, para algum amigo, para algum parente, vale a pena cada centavo despendido, valeu? E vale a pena pelo menos conhecê-lo. Meu caro Yuri Félix, muito obrigado. Desculpe esse introito aqui, mas eu preciso... O JB é um sujeito fantástico. Sim, é uma instituição conhecida. Ah, você o conhece? Claro, claro, já de muitos anos. É uma instituição... É, aquele vozeirão todo. Muito conhecida. Eu falo, quando eu cresci, eu quero ter a voz dele. É eloquente. É eloquente. Muito, muito. Não, e é uma sabedoria profunda, e é um homem de boa fé, sempre voltado para o cultuar do idioma, que eu particularmente abraço e sou um seu fiel seguidor. Cara que vale a pena. Maravilha. Mas, meu caro, você é criminalista, mestre e doutor em direito penal, palestrante, escritor, professor, e juntamente com o Juliano de Oliveira Leonel, editou Tribunal do Júri, Aspectos Processuais, Exatamente. Pelo Empório Modara, que eu nunca ouvido essa editora. Empório Modara, é bonito o nome, né? Empório Modara. E tem o condão, felizmente tem o condão de esclarecer os fundamentos de um processo penal ou de todo escopo jurídico. Uma edição muito feliz. Sim, Primeiro, obrigado. porque você, quem quiser, o curioso, lê rapidamente. E tem uma coisa muito interessante, e que é o aspecto da simplicidade do falar sem perder a profundidade dos termos. Isso você bateu na mosca. Obrigado. Genial. Obrigado. Deu uma de mestre, literalmente. É isso mesmo? Ralph, primeiro eu quero te agradecer o convite, deixar aqui também o meu abraço ao Instituto, ao JB, e aos amigos que nos assistem aqui na nossa TV e por todas as redes sociais aí. No Brasil e no mundo, essa é a vantagem da tecnologia dos dias de hoje. Sim. As pessoas podem ultrapassa as fronteiras, né? Você coça o braço aqui no Afeganistão, os caras já estão vendo que você está coçando o braço. Isso é incrível. Isso é incrível e isso traz muita felicidade porque o conteúdo da comunicação é capaz de romper todas essas fronteiras, as barreiras que até poucos anos era algo completamente inviável. Então eu tenho, antes de mais nada, te agradecer pela oportunidade, pelo convite, pelo carinho de sempre, pela troca de conhecimento que está com você. É sempre um momento de alegria e de aprendizado. Alegria, com certeza. Aprendizado, já estou duvidando. A gente aprende com alegria. Você faz assim para mim, eu dou risada. É uma besta, não tem jeito. E, escuta, é o seguinte, meu caro. O nosso sistema para
punir crimes de sangue, que é mais ou menos onde milita-se no processo penal. Sim. Ele está à altura do que acontece efetivamente? Em que pé nós nos encontramos? Porque a gente tem a impressão de que muitos crimes, a mídia principalmente, joga tintas vermelhas e sanguinolentas e tal. E depois, no decorrer de um processo que nem sempre é muito rápido, as coisas não ocorrem como a sociedade esperava. Em resumo, o processo penal atende aos clamores sociais ou ainda estamos um pouquinho distante desses acontecimentos? Veja, Ralph, assim, como você disse, esse livro, Tribunal do Júri e Aspectos Processuais, é um livro que eu escrevi junto com o professor Juliano Leonel. O professor Juliano Leonel, ele é defensor público do júri no Piauí. Ele é paulista, mas o sonho dele era ser defensor público, prestou um concurso no Piauí, foi para lá e nunca mais voltou, e tem família e seus filhos estudam lá, e é um defensor público muito conhecido, já com grande número de júris, né? E nós decidimos escrever esse livro, e é um livro que fala da instituição do Tribunal do Júri, é uma instituição que está na Constituição Federal de 88, é importante nós falarmos isso, e eu tento sempre colocar as coisas com muita simplicidade e clareza, porque eu costumo dizer o seguinte, Ralph, para todos que nos assistem pelo Brasil e pelo mundo, quando a gente se torna advogado, a gente passa a ter só amigo advogado, porque ninguém mais entende o que a gente fala. Então ninguém quer ser amigo da gente. É quase uma síndrome isso aí, né? E aqui, isso é quase que uma maldição na vida do indivíduo, porque ninguém mais entende o que ele fala. E aí quando você encontra com aqueles seus amigos que escolheram por outras profissões, uns viraram médicos, engenheiros, outros, enfim, seguiram carreira de jornalista, foram mais inteligentes, fizeram jornalismo. Quando você encontra com os caras no restaurante, na rua, você percebe que eles querem se livrar logo de você, porque ninguém entende mais o que você fala. Você acaba virando um chato. Então, exato, você é um chato, porque o direito, principalmente o direito penal, Ralph, e isso vem da psicanálise, o direito penal, ele é o grande pai castrador. Porque é o direito que diz que você não pode fazer aquilo que você tem vontade de fazer, porque senão você sofrerá uma sanção. Você não pode sair pelado no meio da rua abraçando todo mundo. Você não pode dirigir no coração da Lapa ou na Avenida Paulista, lá passando em frente ao Instituto JB, a 200 km por hora, porque senão você sofrerá sanções penais e administrativas. Então é o grande pai castrador. Então o direito penal nunca é algo agradável de ser conversado no almoço de família no domingo. As pessoas querem falar de qualquer coisa. Mas às vezes as pessoas falam do direito penal. Um jornalista, e você sabe muito bem disso, nós estamos andando na rua, isso já aconteceu comigo, inclusive, o jornalista nunca pergunta para você, no meio da Avenida Paulista ou de qualquer centro urbano desse país, para você e pergunta o que o senhor achou da alteração do TJLP, da taxa de juros a longo prazo. O que o senhor achou? O que o senhor acha da cobrança em cascata do ICMS? Ninguém nunca te perguntou isso. Ninguém nunca viu um tribunal do júri para definir o FGTS do trabalhador. Mas o jornalista para o indivíduo no meio da Avenida Paulista ou no meio do coração da Lapa, da Vila Madalena, de Higienópolis, e pergunta: o que o senhor achou daquele homicídio que aconteceu da criança tal, ou do indivíduo tal, ou da mãe tal? E o indivíduo ali já dá a sentença transitada e julgada. Não, eu acho que tinha que matar também, acho que tinha que prender 100 anos, não, eu acho que ele é inocente. Alguma coisa vai ser dita. Perfeito. Então, de médico, de jurista, de louco, todo mundo tem um pouco. É o velho chavão, né? E nesta perspectiva, eu e o Juliano, que já é um professor experimentado de direito penal, de processo penal, assim como eu já dou aula há alguns anos, a gente observa uma dificuldade de diálogo, não só com os alunos do direito, mas com a própria cidadania. Porque nós temos um compromisso democrático de explicar para o cidadão comum o que acontece no processo penal. Então, muitas vezes, o processo penal não dialoga com a sociedade de forma a explicar o que está acontecendo.
E aí, esta vontade da sociedade, muitas vezes não é uma vontade de ver a lei ser cumprida, e a lei sendo cumprida significa condenação, mas sim de compreender o que está acontecendo. Então, nesse sentido, se nós definirmos a expectativa popular de compreensão como um clamor popular, eu diria a você que o processo penal não cumpre isso. Nós, do direito, nós não somos capazes, infelizmente, de dialogar com a sociedade, com aquela moça que, às vezes, trabalha na sua casa, o porteiro do seu prédio, que é o cidadão comum, que é aquele que define o processo democrático do país. A maioria das pessoas que escolhem um presidente, um deputado, um governador, não são formadas em direito, não são jornalistas. São pessoas que têm uma formação eclética e muitas delas, infelizmente, no nosso país, não têm nenhum tipo de formação. Então é nesta perspectiva que nós temos que pensar o direito, o processo penal, dialogando com essas pessoas e explicando por que que o fulano de tal é condenado e por que que o fulano de tal é absolvido. Porque fazer justiça não significa condenação e também não significa absolvição. Sim. Significa cumprir as regras do jogo, aquilo que está na Constituição. Por isso é que chama justiça, não? Exato. É o mínimo que se espera. Porque senão seria vingança. Perfeito, perfeito. E na época que nós estamos atravessando agora, nesse momento, época de excessiva interatividade, de excessiva massa de comunicação, que às vezes te oprime, e particularmente excessivo fake news, como é que o coitadinho do cidadão fica, né? Ele não fica. Exatamente. Ele fica à deriva. Vendido. De tudo que é sorte, e aí vem um comunicador e fala um tipo de besteira, aquilo fica na cabeça do cara. Existe algum mecanismo, aproveitando o ensejo, né? Existe algum mecanismo disposto pelos tribunais ou pelo governo? Eu, francamente, não conheço. Eu estou te perguntando, isso veio agora, aqui na cabeça do velhinho aqui. Por exemplo, há uma notícia X, fulano de tal e tal. Existe algum mecanismo de busca sério onde o sujeito que está varrendo o chão ou que está vendendo um sapato numa loja, ele possa acessar para saber daquelas condições, informações sérias, corretas a respeito de determinado assunto que esteja ocorrendo na área criminal? Ralf, infelizmente não. Não, né? O Brasil é um país, não obstante ter criado a lei do Marco Civil da Internet, não obstante uma discussão de marcos regulatórios com relação à mídia, esse é um assunto extremamente polêmico. Nós sabemos que marco regulatório não significa censura, não significa ditadura, como também pode significar. Dependendo de quem manipula. Dependendo das forças democráticas que constroem aquele marco regulatório. Os países desenvolvidos, como a Alemanha, como o próprio Estados Unidos, que para muitos é um grande exemplo de democracia, eles possuem marcos regulatórios. Eles possuem mecanismos de controle das instituições. Eles desenvolveram, de certa maneira, uma democratização do sistema de mídia. Coisa que no nosso país, pelo menos na minha visão, não ocorre. No nosso país nós temos a mídia de massa, de certa maneira, ela é monopolizada. E isso faz com que o cidadão tenha acesso a apenas uma versão do fato. Tudo aquilo que acontece no mundo, Ralf, que tem apenas uma versão, faz com que eu fique desconfiado. Você tem que ter o contraditório. Né? Porque é o ideal. Tudo que acontece no mundo tem que ter no mínimo 2 ou 3 ou 4 ou 5 versões. Porque senão significa que uma versão está sendo imposta. Seja por dolo, seja por culpa, seja por vontade política ou seja por imaturidade democrática. Eu desconfio de versões únicas, mesmo aquelas que me agradam, porque eu
Sempre quero saber qual é a outra versão do fato. Tem que ter o contraditório. Então, respondendo a sua pergunta, tentando ser um pouco mais objetivo, infelizmente o cidadão hoje não tem uma forma prática e uma forma simples e direta de perquirir, de buscar se aquele determinado fato veiculado na mídia é verdadeiro ou é uma fake news. E nós vivemos, e Ralf, você sabe muito bem disso, você é um espectador privilegiado já de alguns anos, nós vivemos um momento de mudança e de crise, não só econômica, mas de valores democráticos e de forma como as pessoas dialogam e as pessoas se comunicam. Antigamente, o editorial do jornal do horário nobre, desta ou daquela emissora, tinha um valor muito mais acentuado de formação de opinião do que se tem hoje. Você está falando do descrédito que paira por aí. Exato. Hoje o indivíduo ele já foi despejado num turbilhão de informações das 6, 7, 8, 9 da manhã até chegar 8, 9 da noite no editorial do jornal. Quando chega o editorial, ele já viu tudo que vai ser dito naquele editorial. Então, pode ser que esse indivíduo já tenha uma opinião formada a respeito daqueles fatos que ocorreram no decorrer do dia. Coisa que antigamente eu me lembro muito bem quando eu era criança, o momento do jornal, o momento do Globo Repórter na minha casa era um evento. Na minha casa era o Repórter Esso. Exato, isso aí era um evento, né? Era um evento, repórter. Esperado. Claro. E aquilo palmilhava toda a nossa trajetória do dia seguinte. Claro, você planejava a sua vida. Esclarecia alguma coisa ou palmilhava para o dia seguinte. Era o Diário Oficial. É quase isso. O Diário Oficial. Então, hoje não existe mais isso. Ficou muito difuso, né? A questão é como nós vamos lidar com isso. Justamente, eu acho que é pelo excesso de informação. Esse é o problema. Nós temos muita informação e muita desinformação. E pouca formação, né? Exato. Escuta, as leis continuam sendo feitas pelos ilustres políticos, certo? Exatamente. E não seria o caso de as leis, particularmente as criminais, né, serem formuladas por notórios juristas? Pô? Porque eu fico imaginando a pleiade de novos deputados e senadores que tem hoje. E a maioria dos novos são absolutamente crus. Alguns não sabem nem ler nem escrever, infelizmente. O que isso me deixa com uma vergonha miserável. Mas não seria o caso dos juristas de notório saber jurídico formularem essas leis para que pudessem permear devida e constantemente e verdadeiramente por todos os tribunais? Porque eu fico imaginando, eu tenho formação jurídica, você sabe, mas eu fico pensando como é que eu vou batalhar uma lei, vou trabalhar em cima de um artigo e tal, que eu não concordo, inclusive. Como é que fica isso? Pô? Veja, Ralf, isso nós teríamos que melhorar o nosso processo democrático. Em outros países, Portugal, Itália, por exemplo, e no Brasil também, é que o problema do Brasil é o que vem depois. Eu vou explicar o que acontece. Mas em países como a Alemanha, como Portugal, como Itália, Uruguai, não precisa ir muito longe, Chile, no Chile nós tivemos uma reforma do Código de Processo Penal muito profunda. E o que ocorreu nesses países que eu citei? Comissões de juristas, de professores, de estudiosos do direito penal, do processo penal, foram formadas. Esta comissão foi dado um prazo a ela, mas um prazo digno, não um prazo de 30 dias, mas um prazo de 2 anos, 1 ano, 2 anos, vocês... Para se debruçar em cima do assunto. Exato. Vocês, nesse prazo de 1 ano, 2 anos, vocês vão formular uma série de alterações e nós faremos um novo Código de Processo Penal, um novo Código Penal. Essa comissão fez, Portugal, Itália, enfim, outros países, ocorreu um consenso político de que aquele código proposto
seria votado como ele foi proposto e que ele passaria a vigorar. Perfeito. Os juristas fizeram, o código foi votado e ele passou a vigorar e o sistema melhorou. No Brasil, as comissões são formadas? Inúmeras. Nós temos comissões sendo formadas já desde Nelson Hungria, já tem comissão sendo formada. Isso 80 anos atrás já tinha comissão sendo formada. Que redunda em... Década de 40, antes da década de 40. Nossa Senhora. Isso, porque o Código Penal e o Código de Processo Penal, eles são da década de 40. Quer dizer, sofreram reformas, mas são da década de 40. dizer, A sua gênese está na década de 40 e para que todos os colegas nos acompanhem, a década de 40 significa o período varguista. Significa Estado Novo. Ditadura, em resumo. Em resumo, ditadura. Escuta, me fala uma coisa, nós estamos quase terminando, infelizmente. Infelizmente. Então, e o que nós encontramos no teu... Você termina, mas claro. O que nós encontramos no livro? O ser comum pode ler ou deve ler o teu livro? Ele vai entender? Vai entender. Ele vai entender. Porque qual é a lógica? E só concluindo o raciocínio anterior. No Brasil, as comissões são formadas. A comissão apresenta um projeto, vai para o Congresso Nacional e os deputados propõem emendas. E aí? Entendeu a diferença? Sim. Lá em outros países, construímos um consenso que o projeto é votado como ele foi apresentado. Aqui são feitas 1001 emendas e aí o projeto ele é desvirtuado. Aí vai ao sabor dos interesses. Quando ele é votado, ele é desvirtuado. E aí nós temos um problema democrático da feitura das leis do nosso país. Então é isso que nós teríamos que observar, como equacionar esse processo democrático. E aí o coitado do advogado e do juiz que se vire, né? Que se vire nos 30, o advogado, o promotor, o juiz, é aquele que vai julgar em segundo grau, o desembargador, o ministro. E é difícil o ser comum, ou o homem que praticou um crime, ou que foi criminalizado de uma forma ou de outra, entender as demoras, principalmente, que acontecem nesses prazos todos aí, né? Ralf, tem situações que o indivíduo ele tem dificuldade de saber do que ele está sendo acusado. Porque geralmente, quando a gente pensa em crime, nós pensamos condutas simples. Condutas como um homicídio, alguém matou alguém, um roubo. Alguém ameaçou alguém com uma arma e roubou o carro aqui na avenida. Nós pensamos condutas simples. Mas existem condutas complexas, principalmente na financiarização do mundo e do desenvolvimento tecnológico, que existem condutas que vivem o limiar daquilo que é lícito e aquilo que é ilícito. Se nós pegarmos, por exemplo, um tipo penal da lei do sistema financeiro, de crimes contra o sistema financeiro, gestão fraudulenta, gestão temerária. O indivíduo opera na bolsa, opera com bancos e ele faz alavancagens extraordinárias. E ele pode ganhar muito dinheiro, como ele pode quebrar uma parcela de investidores. Se ele ganha muito dinheiro, ele é arrojado. Se ele perde muito dinheiro, ele fez uma gestão temerária. Então, o que é lícito e o que é ilícito? É o limiar. Ele pode ter errado e não feito propositadamente. Exato, ele não teve intenção, ele estava operando, algo deu errado na operação, ele é criminoso. Mas se deu certo, ele é um gênio. Então, o que é lícito e o que é ilícito? Temos condutas que falar o que é lícito e o que é ilícito é extremamente complexo. O indivíduo não entende o que ele está sendo acusado. E aí entra ele está sendo acusado. E aí entra o lance daquela máxima popular que eu ouço desde criança. Rico não vai para a cadeia, pobre é preso por qualquer coisinha. Bate nisso mais ou menos o que você está falando, porque se é uma certa complexidade... Se eu tenho grana para pagar um advogado bom, se eu tenho grana para contratar o Yuri, legal, estou salvo. Mas se eu não tenho grana para contratar o Yuri, vou ter que pegar um defensor público, estou azarado. É essa a imagem que a gente tem. Claro, essa imagem ela não é de todo falso. Nós temos aí hoje uma massa carcerária que nós temos entre pessoas que estão efetivamente presas, pessoas que estão no semiaberto, pessoas que estão no monitoramento eletrônico e outras medidas que restringem a liberdade, nós temos mais de 1 milhão de pessoas no nosso país que sofrem algum tipo de restrição de liberdade. Mais de 1 milhão. No Brasil não se prende pouco, se prende muito e se prende mal. Se nós olharmos para este mais de 1 milhão de pessoas,
mais de 40% delas são analfabetas. Mais de 50%, esse número me impressiona muito. mais de 50% são analfabetos funcionais. Mais de 40% não tem. E qual o critério para a gente saber se o indivíduo é analfabeto ou não? São indivíduos que não completaram o ensino fundamental e que mal sabem interpretar um texto ou escrever o nome. O indivíduo, quando ele está recebendo uma sentença, ele só olha e fala: doutor, eu fui condenado. É isso? Tempo. Só isso. Porque ele não entende o caminho que fez com que ele foi condenado. Isso não é uma fantasia da minha cabeça. Isso são dados do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Se nós olharmos numa população que sofre algum tipo de restrição de liberdade, 43% dessa população está presa preventivamente, isso significa o seguinte: o indivíduo não tem uma sentença transitada, uma sentença que não cabe mais nenhum tipo de recurso. Significa o seguinte, Ralf, em outras palavras: o indivíduo pode ficar 1 ano, 2, 3 anos preso e lá no final ser absolvido. E quem que vai devolver esses 3 anos da vida dele, que ele ficou preso junto com 40 homens ou mulheres em uma cela? Quem é que vai devolver? E quem que vai devolver o imponderável, que é a dignidade? A dignidade. Quem vai devolver a dignidade dele? Não tem preço. Aí ele processa o Estado vai perder esse processo, mas isso aí vira precatório, que um dia, quem sabe, talvez, o neto dele, exato, alguém receba. Agora, se o CNJ tem todos esses dados, não tem jeito de você fazer, por exemplo, um mutirão, como já se fez algumas vezes aí, para tentar... Porque, além do custo pessoal, do pseudo-criminoso, às vezes, né, tem o custo financeiro do Estado. Claro. Porque você imagina uma nota, são 3 refeições por dia, minimamente falando, fora os ameaços. É uma senhora nota que eu e você pagamos, não? Um preso hoje custa R$ 2.400 por mês para o Estado. Muito mais que um professor. Muito mais que um professor, muito mais que um jovem no ensino fundamental ou no ensino médio. R$ 2.400, R$ 2.600 por mês. E uma vaga. Desvirtuamento, né? Aí nós falamos, mas nós temos problema de superlotação, então nós precisamos construir vagas, precisamos construir presídios. Uma vaga para ser construída no sistema penitenciário custa R$ 43.500. Uma vaga. Se nós quisermos construir um presídio para 500 detentos ou detentas, nós vamos fazer 43.500 vezes 500. Esse é o custo em milhões que nós teremos para construir um presídio. Fora a manutenção, né? Que fora não é só manutenção, né? Lógico, fora manutenção. O problema é que nós temos mais de 200 mil mandados de prisão pendentes. Então nós precisaríamos, além da superlotação que existe hoje, nós precisaríamos construir mais 200 mil vagas para pôr esse povo em algum lugar, certo? E aí a conta fecha? Alguma coisa está errada. A conta não fecha. E aí o Ministério da Justiça, com todas as vênias, como a gente costuma dizer, com todo respeito, propõe um pacote anticrime, que é um pacote que não deu solução nenhuma para o problema da superlotação. Não deu solução nenhuma para o problema do déficit de vagas. Da carceragem, em geral. Não deu solução nenhuma. Não deu solução nenhuma para aquele agente penitenciário que vive situações insalubres de ter que conviver com a mais variada gama de pessoas que supostamente, ou que já foram condenados, então a justiça entenderam que cometeram a mais variada gama de crimes. Aquele indivíduo ganhando um salário ridículo, ganhando um salário ridículo, pelo estresse que e aí esse pacote anticrime não propôs uma valorização desse funcionário público que trabalha no sistema de justiça criminal, no sistema penitenciário. Não propôs uma valorização do policial, que também é vítima de tudo isso. Sim. Porque quando a gente fala do sistema de justiça criminal, a gente não pensa só naquele que está preso. A gente pensa naquele que também sofre as consequências desse sistema de justiça criminal, que são principalmente os policiais. Fica imaginando o ambiente, né? Que no nosso país é um dos piores salários que pode se imaginar. Bom, se nós pagamos mal o professor, imagina o policial. Escuta. Agora falando do livro, que agora, que eu já imagino, daqui a pouco a gente estoura o tempo. Luciana já está quase assim. O livro, como a gente divide o que a gente escreve? No texto, a gente procura construir um raciocínio
da complexidade do mundo contemporâneo desse modo, desse novo modo das pessoas se comunicarem e de toda essa influência no processo penal e, por sua vez, no tribunal do júri. Então o texto procura ser um texto corrido e questões mais complexas, questões que remontam o direito estrangeiro, nós colocamos na nota de rodapé. Então aquele que deseja se aprofundar, que tenha uma curiosidade, que fala, não, eu quero saber um pouco mais de como que isso funciona na Itália, em Portugal, na Alemanha, nos Estados Unidos, vai à bibliografia ao final ou vai na nota de rodapé. Aquele que quer pegar o texto corrido, lê o texto corrido e bate pronto e no final de semana consegue ler o livro. Isso que eu ia te perguntar. O leigo pode ler? Pode ler. Tem questões processuais que interessam mais ao profissional, mas a primeira parte do livro, principalmente, seria muito interessante que todas as pessoas lessem, eu acho. Porque é uma construção bem interessante, pelo menos a gente tentou fazer. Não, conseguiu. Não, e é um lance social, ou seja, isso interessa para gregos e troianos, filisteus e tal. Sim, porque, agora, pintou um assunto ou uma palavra que às vezes, sem querer, escapa, né? Como ele falou, o costume, a gente tem um costume meio arcaico de se pronunciar. Mas pintou uma palavra diferente, ou pintou um assunto meio escabroso ou diferente, busca. O importante é você ter esse insight, esse start. Aí você começa a parar de reclamar. Você começa a entender como é que funcionam os sistemas e tal. Aí você, peraí, então, aquilo que eu pensava já não é mais assim, aquilo que eu pensava era assim. Ou seja, você tem vários caminhos, mas com uma só vertente, que é o esclarecimento da verdade. E é isso que você conseguiu. Meus parabéns. Obrigado. E assim, então o livro tenta ser objetivo, tenta ser crítico e tenta abordar os aspectos processuais dessa instituição, que costumamos dizer é uma instituição democrática, uma instituição que decorre da Constituição. Muito séria e necessária, né? E uma instituição que é muito presente na vida do cidadão, porque o cidadão, se ele ligar a televisão hoje, ele observará algum fato que é tido como um homicídio e que invariavelmente vai desembocar em algum tribunal do júri do país. Fora aqueles homicídios que eu chamo de pseudo-homicídios, que são fabricados por alguns integrantes maldosos da mídia que acabam com a vida das pessoas. Isso exatamente. Então, até isso, o Specknota vai poder, digamos assim, tentar, pelo menos, separar o joio do trigo, que eu acho esse é um trabalho que eu julgo, me perdoe se há outros, mas eu acho que esse é um trabalho fundamental. O devido esclarecimento do público em geral. E olha, é um livro pequeno, hein, gente? Mas ele é pequeno, todavia não perde profundidade. Não fica devendo nada para ninguém. Meu caro Yuri Félix, muito obrigado por ter vindo. Agradecemos sobremaneira o teu ímpeto, o teu desejo e que continue. Aliás, a série continua, não? Sim, continua. Eu e o professor Juliano, nós já estamos pensando pensando na continuidade dessa obra. É uma obra que vendeu bastante porque hoje em dia... E agora, então, pode já tirar a quarta edição. Claro, né? Claro. Hoje em dia, no nosso país, existe uma crise econômica que reflete principalmente nas editoras. Mas digamos, é um livrinho, é um livreto que vendeu bastante, a gente ficou muito contente com o resultado. E haverá de vender muito mais, seguramente, é o que nós desejamos. Claro. Tá? Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Pessoal, Luciana, Vera, Verão, todo o pessoal da técnica, o nosso muito obrigado por manifestarem esse desejo que nós penetremos aí nas maquinetas de vocês. Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, situado em Lisboa, nos oferece todas as portas e janelas do universo lusófono. E, se vocês puderem, por gentileza, inscreva-se no canal, peça para o parente, o amigo, o papagaio, o periquito, todo mundo que tiver a possibilidade de acessar o nosso programa, faça-o, se inscreva no canal, porque é dessa maneira que nós nos manteremos vivos e levando sempre para vocês um bom entretenimento, como eu falo sempre, um elevado teor de cultura. Valeu, pessoal!
Muito obrigado pela paciência, o carinho e principalmente a nossa amizade. Fiquem conosco. Um abraço. Tchau, tchau.